Um assunto que ganhou as páginas de saúde ao longo dessa semana. A Organização Mundial da Saúde divulgou um comunicado alertando que os adoçantes não são eficazes na manutenção do peso corporal a longo prazo e podem acarretar até efeitos indesejados. A OMS diz ainda que o consumo excessivo dessas substâncias está associado a um aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e maior mortalidade de adultos. Sobre essa nota técnica da OMS, nós vamos falar com a médica ortomolecular e também nutróloga Diana Campos. Doutora Diana, prazer tê-la aqui no nosso programa, viu? Prazer. Boa tarde. Um assunto extremamente importante que a população deve ser esclarecida. Então, uma situação que foi criada, ou seja, o incentivo e o aumento dos adoçantes não calóricos artificiais, que viriam para resolver o problema do sobrepeso, da obesidade, de todas as doenças decorrentes disso, estão se provando terem o efeito contrário, não é? As pessoas se enchem de adoçante que não é calórico. Se enchem de adoçante que não é calórico e o que é que acontece? Tende a comer erradamente outras coisas, então vão engordar do mesmo jeito. E qual é o problema em síntese do adoçante artificial? Ele não é metabolizado pelo trato gastrointestinal, então não teria problema de toxicidade, mas porém um estudo muito importante da Nature, que é a revista científica mais credenciada ainda em 2014, apontou que o verdadeiro efeito que poderia estar atrás dos efeitos indesejados do adoçante é que eles matam o microbioma intestinal, que é o conjunto de bichinhos, bactérias que nós temos normalmente no nosso intestino. E eles são importantes na nossa imunidade. Ao fazer uso dos adoçantes artificiais todos, eles têm esse efeito. E esse efeito de inibir o crescimento das bactérias boas vão levar ao efeito contrário do que se quer com o uso do adoçante, ou seja, o aumento da obesidade, o aumento da resistência periférica à insulina, em última análise ao diabetes, não é? E outras repercussões como síndrome do intestino irritável, baixa imunidade, então as doenças autoimunes e também o câncer, porque nós sabemos que todas essas doenças têm como base esse desequilíbrio no microbioma e ao não usar o adoçante artificial, que não teria caloria, o paciente tende a fazer uso de alguns outros carboidratos, por exemplo, muita fruta, que tem a frutose, que tem açúcar. Que a frutose, inclusive o metabolismo da frutose é só no fígado, né? Sim, mas não é por isso. A frutose também é açúcar, é carboidrato que, quando se junta com esse baixo do microbioma intestinal, favorece, por exemplo, o crescimento do fungo. Então, no nosso modelo de medicina integrativa, né? Eu não tenho formação em nutrologia não, tá? Eu sou a parte ortomolecular integrativa. E aí, quando nós vamos fazer exame de cultura de fungo, muitos pacientes também, por uso crônico desse tipo de adoçante, têm excesso de fungo no intestino. Isso leva ao consumo de mais açúcar, não o açúcar, vamos dizer assim, de açucareiro, mas açúcar embutido nas frutas. E isso leva à obesidade, à diabetes e ao aumento do câncer e da última barreira, que é o nosso cérebro. Nós vamos envelhecendo, nós temos até uma cronologia de eventos, então, com a idade, nós vamos tendo o aumento das demências. Tudo isso está embutido no uso indiscriminado dos adoçantes artificiais. Quando saiu esse estudo de 2014, eles começaram a colocar adoçantes que eles diziam que eram naturais. Um deles é o stevia. Sim. Mas o OMS também chamou a atenção disso. Todos foram colocados no mesmo barco porque justamente eles estão provocando um efeito contrário. Muitas vezes o considerado natural teria menos efeito do que a sucralose e o aspartame, mas porém induz o paciente a comer mais outros tipos de calorias, entendeu? Então engorda do mesmo jeito, entra nessa síndrome plurimetabólica. A pessoa pensa que está economizando ali a caloria porque toma um refresquinho, um suquinho, um café com adoçante, ou até fez um bolo com um eritritol da vida,
E no final das contas, daqui a pouco desconta. Então, veja, então o médico com a minha formação integrativa, ortomolecular, que vai estudar justamente como é que nós podemos equilibrar nosso corpo usando as vitaminas, os minerais adequados, a nutrição adequada. Há muito tempo que nós já sabíamos disso. Nós vimos na prática que não funcionava. Graças a Deus, o grande órgão finalmente, né, botou um alerta e isso é muito bem-vindo. Então, até porque, com esse alerta, doutora Diana, provavelmente outras pesquisas vão ser feitas. Outras pesquisas vão ser feitas e os colegas vão passar a não dizer para o paciente, olha, use a adoçante artificial, muitas vezes sem corrigir os hábitos alimentares. Ah, seu colesterol está alto, toma remédio para baixar colesterol. Ah, sua glicose está alta, vai agora fazer essa e essa classe de medicamento, sem ir no que o paciente está comendo, sem estimular a atividade física regular, sem o sono. Então, tudo isso vai se somando. E o que é que colocou toda a humanidade em risco, né, no abismo? Foi também a pandemia, com várias ações contraditórias, um vírus circulando, as pessoas paradas sem fazer atividade física, e eu tipo assim, ó, vou morrer, vou comer tudo que tem direito, não é? E isso também prejudica o sono, o uso da adoçante artificial, a maioria deles também prejudica o sono, que é uma outra coisa que nos dá saúde e qualidade de vida. Doutora Diana, muito grato aí pela entrevista, pelos seus alertas, viu? Espero contar outras vezes aqui com a senhora no nosso programa. Pois não, e abula uma adoçante artificial.